Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidades à Luz do Direito. Eu sou a doutora Ellen da Cruz e hoje nós vamos conversar a respeito da nomeação do cargo de direção da Polícia Federal. Começando essa novela pelo primeiro capítulo, qual seja, tudo começa quando o nosso presidente Jair Bolsonaro exonera o ex-diretor Maurício Valeixo do cargo da Direção-Geral da Polícia Federal e indica para o mesmo Alexandre Ramagem. Começam as investigações sobre Alexandre Ramagem e chega à conclusão que ele é amigo pessoal do filho do presidente Bolsonaro. E aí, a indagação para a insegurança jurídica. Será que Bolsonaro não quer interferir na autonomia das investigações da Polícia Federal? Bom, com isso, ingressam com uma ação junto ao STF. E o ministro Alexandre de Moraes toma a seguinte decisão, que aqui nós vamos ler parte dela. A suposta tentativa de interferência de Bolsonaro em investigações na Polícia Federal e que a nomeação de Ramagem pode ser incompatível com a ordem constitucional. Neste caso, há 4 princípios preponderantes: legalidade, impessoalidade, moralidade e supremacia do interesse público. Neste caso, nós temos aí como previsão legal o artigo 37 caput da Constituição Federal. Importante ressaltar que o STF é o guardião da Constituição, conforme prevê o artigo 102 da Constituição Federal. Durante o discurso de nomeação do atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, o presidente Jair Bolsonaro, ele cita o artigo 2º da Constituição Federal, dizendo o seguinte: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. É a famosa teoria da tripartição de poderes. Ele resolveu mudar, vai ter que falar comigo. Quem manda sou eu, deixar bem claro. Eu dou liberdade para os ministros todos, mas quem manda sou eu. Nesse caso, ele eleva, a independência, dizendo: sou independente, eu faço o que eu quiser. E aí a gente pergunta: essa independência é absoluta? Sim, mas para a gente responder essa pergunta, a gente faz o seguinte: o que seria essa independência? Essa independência é o que, como os poderes podem se organizar de forma de que não haja uma subordinação nem hierarquia entre eles. Sendo que essa independência ela não é absoluta, porque nós seguimos o sistema de freios e contrapesos, mais conhecido como checks and balances, que é da doutrina norte-americana. E o que significa esse sistema? É que, na verdade, pode haver uma interferência, entre os poderes a fim de se estabelecer limites constitucionais. E aí é que vem a grande questão. Por quê? Nós hoje vivemos o nosso verdadeiro, na questão atual, nós temos o neoconstitucionalismo, a nova forma de ver a Constituição. E com isso surge o movimento da judicialização como gênero e tem como espécie o ativismo judicial. Mas o que significa isso, Ellen? Bom, se o Poder Judiciário, por exemplo, percebe que o Poder Executivo está sendo inerte, omisso ou diante das políticas públicas, ele pode interferir para estabelecer limites a essa atuação. Pode interferir diretamente nessa gestão. E aí que vem a grande questão. Com a decisão
do ministro do STF, ele fala sobre o princípio da impessoalidade. O que ele quis dizer com esse princípio da impessoalidade? O que significa esse princípio? O senhor presidente, o senhor, na sua escolha e nas suas decisões como administrador, o senhor tem que ser impessoal. O senhor não pode trazer para essa decisão interesses pessoais. E aí fica a grande questão, se é ou se não é um interesse pessoal. E aí a gente vai para mais a fundo para ingressar na questão do abuso de poder como gênero, que tem como espécies o desvio de finalidade e o excesso de poder. E nesse caso, a gente tem aí o desvio de finalidade. Será que a ocupação do cargo é exatamente para que ele exerça o cargo de maneira imparcial e legítima, ou há um interesse pessoal nessa atuação? Então, quando a gente trata a respeito dessa decisão, ela realmente tem que ser avaliada com muito cuidado, porque pode gerar sérias consequências jurídicas. E quanto à questão da gente avaliar, inclusive muito foi falado, o que eu pude perceber no Facebook, Instagram, é o seguinte: nossa, mas os ministros da STF são escolhidos pelo presidente, alguns são até amigo pessoal do mesmo. Ninguém nunca interferiu quanto a isso. Como é que o senhor Alexandre de Moraes foi para o Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer, ou não foi? Mas a questão que os ministros, o STF é composto por 11 ministros. A direção-geral da Polícia Federal por uma só pessoa. E essa pessoa, ela tem poderes em extremo, inclusive para atrapalhar as investigações da Polícia Federal, que devem seguir sob sigilo, e o órgão, a instituição, ela tem que ter autonomia durante esse trabalho. Bom, com relação a essa questão de nomeação dos ministros do STF, a gente vai conversar sobre isso no próximo vídeo. Espero que tenha sido um conteúdo proveitoso e muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo.